Oi gente, tudo bem? Aqui é o Leonardo Mind Headphone e hoje eu vou falar para vocês sobre o KZ ZSN. Eu vejo com muita frequência nos comentários aqui do canal vocês pedindo reviews de fone custo-benefício. Só que eu acho que esse é o uso um pouquinho equivocado desse termo, dessa expressão, porque eu acho que as pessoas hoje estão falando custo-benefício como se isso fosse sinônimo de barato, e não é isso, né? Custo-benefício significa um equipamento que te traz um benefício muito alto por um custo relativamente baixo. E isso é muito subjetivo e muito pessoal. Então, assim, você pode achar que um Sennheiser, como eu acho, um Sennheiser HD600, que é um fone de $300, é um custo-benefício fantástico. Você pode achar que um JH Audio JH13 Pro, que é um in-ear custom de $1.300, tem um ótimo custo-benefício. Então, assim, isso não é absoluto, sabe? Não quer dizer barato. Só que eu senti necessidade de botar esse título nessa avaliação porque o ZSN não tem outra forma de descrever. Eu acho que isso aqui, custo-benefício para qualquer pessoa, é um fone muito bom e muito barato, É uma relação custo-benefício, e agora eu tenho que falar isso, realmente impressionante. Ele é um intra-auricular híbrido, tá, da KZ. Ele tem uma armadura balanceada para os agudos e médios e um falante dinâmico para os graves. E ele custa mais ou menos R$60, às vezes um pouquinho mais, às vezes um pouquinho menos, na Gearbest, que foi quem enviou esse fone para avaliação. Vou deixar o link aqui embaixo. Bom, fisicamente eu só tenho elogios. Primeiro porque o acabamento é muito bom. Assim, ele, nesse quesito, é o melhor KZ que eu já vi até agora, sabe? O corpo dele é de resina, mas assim, ele é muito lisinho, sabe? O acabamento é fantástico, não tem nenhuma rebarba, assim. Ele tem um faceplate de metal, que tem 3 parafusos ali Torx, prendendo no corpo. Tem esses detalhezinhos, que eu acho bem legais, assim, você consegue ver por dentro do fone, mas ele tem o acrílico meio fumê. Ele tem algumas opções de cor, inclusive. Assim, o cabo é diferente, sabe? É de um outro modelo, assim, o conector dele é meio que recuado. É meio proprietário, o que é chato, mas assim, ele é bem mais seguro do que o padrão 2 pinos. Aquela parte do gancho que vai por trás das orelhas não é mais aquela coisinha de plástico com arame dentro, assim, ele já é como se fosse uma borracha pré-moldada. Então, assim, no final das contas, cara, eu realmente fiquei impressionado nesse sentido, sabe? O conforto é muito bom, é um fone que eu consigo usar por horas sem nenhum tipo de desconforto. O isolamento é legal também, assim, o bocal dele é de metal, cara. Ele definitivamente não é um fone que você esperaria que custa R$60, assim, só olhando para ele. A embalagem é bem tradicional da KZ, aquela embalagem, aquela caixinha branca, com os fones e alguma seleção aí de ponteiras, para você achar melhor encaixe. Então, assim, isso é bem simples, mas de qualquer maneira, fisicamente, eu estou bem satisfeito com ele. Falando sobre o som, eu gostei de praticamente todos os KZs que eu já escutei até hoje e eu já ouvi muitos. Inclusive tem muitos que eu tenho, mas não consegui avaliar porque não tive tempo e aí saiu de linha, enfim, a Gearbest mandou para mim, mas acabei testando outras coisas. Mas, enfim, o que eu posso dizer é que, assim, apesar de eu ter gostado muito de quase todos os KZs que eu já ouvi, meio que até um determinado momento, todos eles tinham falhas que eu considero bastante significativas, mesmo para fones baratos. Assim, por exemplo, você tem os ST, que eu já testei. Ele tinha um pico muito forte nos médios agudos, então ele é um fone que podia gritar muito. Aí você tem os S3, os SR, os S5 e os S6, que são fones com picos violentíssimos nos agudos, que acabavam fazendo com que fossem fones bem seletivos, assim, bem chatos potencialmente. Só que as coisas começaram a mudar com a introdução, pelo menos que eu tenha visto, com a introdução dos S10, do AS10 e do ES4. Os S10 eu já testei, vou deixar o link aqui em cima, e o ES4 também. E assim, eu acho que isso aconteceu porque, principalmente nesses outros fones, acho que mais especificamente os S5 e os S6, eles tinham esse pico muito forte nos médios agudos, esses graves muito fortes e médios recuados. E os S10 e o S10 eles trazem uma outra pegada. O S4, ele tá na mesma linha dos S10 e do S10, mas ao mesmo tempo ele, pra mim, foi meio xoxo, assim, meio sem vida, sabe? Não foi um fone que me encantou. E aí que entra os SN, porque, assim, de xoxo ele não tem nada. Ele traz uma sonoridade que eu considero muito viva, muito energética, sabe? Muito vigorosa. Ele é um fone bem divertido de escutar, assim. Começando pelos graves, eles são bem fortes. Não acho que eles sejam profundamente exagerados, mas definitivamente são graves que, assim, que passam direto aí pelo neutro, sabe? São bem felizes. Tem muito corpo, sabe? Muita presença, muita autoridade. E é um foco que de certa forma está nos médio graves, mas assim, não é de uma maneira exagerada, sabe? Não é aquele fone que tem o clássico pico nos médio graves, assim. Eu não escuto nenhum tipo de interferência significativa, sabe? No restante do espectro.
acaba sendo essa personalidade com muita pegada, mas sem muitas consequências negativas. Em termos de qualidade, eu também gosto muito dos graves. Assim, eles são muito carnudos, sabe? São muito maçudos, tem muito corpo, sabe? A extensão é muito boa também, o detalhamento é legal. Então, assim, é um fone para você escutar rock, rap, hip hop, música eletrônica. Cara, ele tem aquela batida que pra mim é bastante agradável. Então, gostei muito dele nesse quesito. Nos médios, ele é muito interessante também pelo seguinte. Eu lembro que assim, no ZS3, ZSR, ZS5 e ZS6, o que eu via era um pico muito forte nos agudos, né, uma presença bem forte nos graves também, e médios em relação a essas outras duas regiões recuados. Só que eram médios ao mesmo tempo muito sedosos. O ZS10 e o S10 trouxeram uma outra abordagem, sabe? São fones mais equilibrados, eles não têm essa agressividade violenta nos agudos, né, que esses outros fones que eu falei, mas ao mesmo tempo eles trazem médios muito mais presentes e abertos e desabrochados. Para mim, o ZSN ele segue a mesma proposta, sabe? Ele tem médios que eu vejo como muito presentes, muito abertos e bem vivos, sabe? Então, assim, ele tem muito mais vida para voz, para guitarra, sabe? Eu gosto muito dessa personalidade. Ao mesmo tempo, parece que para isso ser necessário, eles são médios que podem ser meio secos, duros e agressivos, mas isso não é uma crítica, assim, eu sei que muita gente pode não gostar disso, mas é meio tipo Sennheiser HD600 versus 650, né? O 650 é um fone com esses médios mais sedosos, né? Tipo um Focal Elir, né? Um Bell Play H6, sabe? Um Mase 99 Neo. É um fone que tem essa personalidade mais sedosa, mais musical. O ZSN, ele é mais tipo um grado, ele é mais tipo o HD600, um Hi-Fi MH 560, sabe? São fones mais agressivos, mas que ao mesmo tempo trazem o que pra mim me parece como mais transparência e assim, é uma coisa, é como se fosse um crunch, sabe? É uma coisa que, cara, pra voz e pra guitarra, sabe, distorcida, o resultado pros meus ouvidos é excepcional. Nos agudos eu também tenho muitos elogios, porque eles são bem equilibrados aqui, sabe? Eu acho que eles não são nem de mais nem de menos, talvez um pouquinho, não vou nem dizer de menos, mas assim, talvez a extensão poderia ser um pouquinho melhor, mas o ponto é que são agudos que eu acho muito coerentes com o restante da apresentação, sabe? Eles meio que são aqueles agudos que são parte dos médios, né? São aquele brilho que você encontra nos médios. Se eu estiver prestando muita atenção, sabe? Se eu estiver muito, assim, analítico, eu acho, sim, que falta refinamento e poderia ter um pouco mais de uma presença abrangente nos agudos, sabe? Eles acabam, não é mascarados, mas eles acabam não tendo aquela posição de destaque no espectro que faz com que eles mereçam atenção, né? Que faz com que você preste atenção nos agudos e sinta o que eles estão mostrando e veja o que eles estão falando. É uma coisa mais comedida, mas que, sinceramente, apesar de ser menos refinada, eu acho que compõe muito a apresentação dele. Quando eu estou simplesmente ouvindo música descompromissadamente, não é uma coisa que eu noto, sabe? Eu gosto da maneira como ele tem agudos que pode ser muito benéfico, né? Eles não chamarem atenção, né, para eles. Então, eu acho que isso é, sem dúvida nenhuma, um progresso para KZ, né? É o oposto do que acontece com os S6 e os S5, por exemplo, os SR, né? Eles não chamam atenção. Agora, a única coisa que talvez possa ser uma crítica, mas que nem é tão uma crítica assim, porque, meu Deus do céu, tô falando de um fone de 60 reais, sabe? Isso é absurdo. Fica com relação à espacialidade, transparência, arejamento. E nem é uma coisa que eu noto tanto assim quando eu estou escutando exclusivamente os SN. É um fone que eu tenho usado muito assim para ouvir no metrô, mas assim, no final das contas acaba que quando eu passo por uns S10, por exemplo, né, que ok que é o fone mais caro, mas ainda assim é um fone da KZ que não custa muito, o incremento em ambiência é bem significativo, sabe? Você escuta um espaço maior, sabe, com mais arejamento dos instrumentos, as coisas têm um posicionamento mais bem definido, né? No ZSN ele é um pouco mais claustrofóbico, mas não é um claustrofóbico como um Audio-Technica M50, por exemplo, que é uma coisa que me incomodava sempre, né? Eu estava ouvindo o M50, eu estava bem ciente da claustrofobia dele e aquilo estava me incomodando. Com o ZSN não é assim, é uma coisa que eu vou notar quando eu faço comparação direta com outros fones, né? Se eu tivesse só o ZSN, provavelmente não é uma coisa que iria me incomodar. Mas de qualquer maneira acho que vale a observação, né? Se você estiver procurando enfim, um in-ear mais arejado, enfim, mais aberto, não é isso que o ZSN vai te trazer.
Vamos concluir. Eu estava fazendo agora algumas atualizações no Guia Mind the Headphone, que é uma coisa que eu vou lançar de novo, né? Foi uma promessa do Apoia-se. E eu estava vendo os fones recomendados, né? Foi uma área em que eu atualizei bastante. E aí eu lembro que eu fui ver, né, os fones que estavam ali. E eu fiquei pensando, sabe, que uma vez tinha no guia um Philips de R$30, né? Que na época custava R$30. E era um fone que eu tinha gostado muito para um fone de R$30. Eu gosto do Kazé ZSN, ponto, independente do preço. Eu acho muito chocante hoje em dia o que é possível com R$60. É claro que tem frete, possivelmente tem imposto, então você vai acabar pagando um pouco mais do que isso, mas eu estou falando de um fone que na Gearbest custa R$60. 60. É surreal, assim, que você consiga isso num fone desse preço. Assim, marcas como a Kazé, né, ela não é a única, são muito disruptivas, né? Fizeram coisas com o mercado que simplesmente não eram possíveis há não tanto tempo assim. O acabamento é fantástico, o conforto idem, sabe? A sonoridade é muito boa. Assim, é uma situação que provavelmente eu penso que se eu não soubesse de nada, né, eu talvez fosse pegar ele e dissesse que fosse um fone de, sei lá, de $150, talvez. Mas ao mesmo tempo, não é tanto isso, né? Porque eu tenho outros fones muito bons e também muito baratos. Então, que mudaram esse cenário, né? Como eu já falei, né? Outros fones da Kazé, né? E muitos outros. Então eu acho que eu não posso chegar e falar para vocês que agora eu pensaria que é um fone de $150, eu ia ficar sem saber, né? Mas se me dissesse que ele custa isso, eu ia acreditar, sabe? E mais do que isso, se mostrasse esse fone há 5 anos, eu ia achar que ele custa $150, $200 por aí. Mas eu acho que no final das contas o que fica nessa história é que a gente está vivendo um momento muito bom para gostar de fone de ouvido, porque é impressionante o que está sendo possível com muito pouco dinheiro. E o que eu posso falar é que o ZSN, para mim, até hoje, foi um dos maiores exemplos disso. Assim, tranquilamente. Ele é um fone muito impressionante, pelo que custa, gente, recomendadíssimo. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem gostado, clique no botão de like. Se vocês tiverem gostado muito, se inscrevam no canal. Um grande abraço.